Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos em mais uma videoaula, iniciando o novo trimestre com os comentários do missionário Eric Colbexen. Ele que veio ao Brasil em 1948, fez um grande trabalho missionário em nosso país e fez vários comentários da revista da Escola Dominical pela CPAD, cerca de 35 comentários. Ele agora veio novamente trazendo essa revista, os seus comentários, uma reedição da nossa CPAD que lançou para nós estudarmos esse novo trimestre. Como os irmãos percebem aí, a nossa nova lição, a classe dos adultos, a classe Rocha Eterna e a classe Lírio Rios de Água Viva. Eu quero cumprimentar aqui também as nossas irmãs, que Deus continue abençoando cada uma das nossas irmãs. E iniciaremos, portanto, esse tema, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então nós teremos, irmãos, esse tema, os princípios divinos em tempos de crise, que tem como pano de fundo o relato histórico do povo judeu, que vai desde o cativeiro, o retorno do cativeiro babilônico do povo Israel, até as grandes reformas que foram promovidas por Esdras e Neemias dos anos 538 a 428, uma abrangência total de cerca de 110 anos. Alguns personagens importantes dessa revista estaremos aqui estudando. Nós vamos ver alguns personagens importantes como Daniel, profeta Ageu, profeta Zacarias, Esdras, Zorobabel, Neemias e Malaquias. Estes são alguns dos personagens que estaremos mencionando durante toda essa lição desse trimestre. Nós temos o primeiro personagem aqui, que será na primeira lição, o profeta Daniel, que foi o precursor do retorno do cativeiro babilônico do povo judeu. Sabemos que o cativeiro durou 70 anos e quando já estava em cerca de 60 anos ali no cativeiro, Daniel é tomado por um grande desejo de buscar a Deus. Isso ele já fazia 3 vezes ao dia, orava ao Senhor, era homem de oração e buscava ao Senhor para que o Senhor desse-lhe uma resposta acerca do fim do cativeiro. E após 10 anos, então, completa-se os 70 anos e o povo de Israel retorna à sua pátria. Então esse, irmãos, é o pano de fundo histórico do povo de Israel e estaremos, portanto, estudando a primeira lição. Como tema geral são os princípios divinos em tempos de crise, então nós vamos trazer aqui um panorama geral de toda a nossa lição. Então a primeira lição será: Daniel ora por um despertamento. Então o princípio que nós aprendemos nessa lição é: a oração é a chave para o avivamento, para o despertamento espiritual. A segunda lição vai tratar sobre despertamento espiritual, um milagre que é, irmãos, resultante da oração de Daniel. A terceira lição, ela vai tratar sobre o despertamento renova o altar, aquela chama que não deve se apagar. A chama deve arder constantemente, não pode se apagar. Na quarta lição, estudaremos a construção do templo enfrentou oposição. Este é um dos princípios que estaremos estudando, princípio divino, de que não estamos isentos, irmãos, de passarmos por tribulações, por oposição. Embora estivermos vivendo
tempos de avivamento, mas isso não quer dizer que nós não estaremos enfrentando ou passando por momentos difíceis de oposição. A sexta lição vai nos ensinar, vai tratar sobre Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, o passo a passo da conquista. A sétima lição vai tratar sobre o povo de Deus deve separar-se do mal. O princípio que nós iremos aprender é nosso modo de viver como luz deste mundo. A oitava lição vai tratar as causas da desunião devem ser eliminadas. Um princípio divino em tempos de despertamento espiritual. A nona lição vai tratar como vencer as oposições à obra de Deus. Outro princípio importante que nós estaremos aprendendo. A décima lição, provai se os espíritos são de Deus. A 11ª lição, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Ou seja, a palavra de Deus, ela é a fonte do avivamento. 12ª lição, estaremos estudando Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Devemos ter um posicionamento firme acerca disso. É um princípio que estaremos estudando na 12ª lição. Na 13ª e última lição, não menos importante, estaremos tratando sobre a vigilância conserva pura a igreja, o valor da vigilância. Muito bem. A nossa lição que estaremos, portanto, estudando, hoje, dia 5 de julho, nós estaremos estudando a lição que traz como tema Daniel ora por um despertamento. Então, nosso texto áureo encontra-se em Tiago, capítulo 5, verso 16, que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A verdade prática diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos, e é isto que veremos nesta preciosa lição de hoje. Muito bem, a verdade prática nos diz assim, e a leitura bíblica em classe, irmãos, encontra-se em Daniel, capítulo de número 9, e os versos do 1 ao 3, e capítulo 2, versos 17 a 19, também Esdras, capítulo 1, dos versos 1 a 3. Eu não lerei, irmãos, essas passagens, Os irmãos poderão acompanhar depois, capítulo 6 de Daniel, verso 10, e capítulo 2, do 17 a 19. Depois os irmãos poderão fazer, nós sempre orientamos aqui os irmãos a fazerem esta leitura durante a semana, para nós depois, quando chegamos a esta lição, estarmos inteirados do assunto. Então os irmãos possam meditar em casa. O objetivo geral da nossa lição diz conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento espiritual proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. E é de suma importância, irmãos, o estudo da palavra de Deus. Abacuque, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e a temi. E disse: aviva, ó Senhor, a tua obra. Então precisamos nos apegar cada vez mais ao estudo da palavra de Deus. Então o primeiro ponto, irmãos, nos diz assim: Daniel foi despertado para orar. Irmãos, não havia algo mais doloroso para o povo judeu do que estar distante da adoração no templo e a comunhão irmanada.
Isso o povo de Israel valorizava muito, apesar de que em alguns momentos da sua história havia, irmãos, uma certa religiosidade acerca da adoração, uma formalidade, mas na essência o povo de Israel, irmãos, eles tinham um grande desejo de estar na adoração no templo e na comunhão com os irmãos judeus. Eles cultivavam muito bem isso, e nós podemos observar como prova disto, irmãos, o Salmo de número 122, o Salmo 122, quando diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então havia uma alegria, irmãos, de um judeu quando se dirigia ao templo para adorar, para prestar a Deus a sua adoração, levar o seu sacrifício ali no templo e ofertar a Deus. Havia uma grande alegria. E nós vamos observar também, irmãos, que o Salmo 137 expressa essa dor de não estar, irmãos, exercendo ou celebrando o seu culto a Deus em Jerusalém. Então não havia algo mais doloroso para um judeu estar distante. Sabemos que nesta ocasião Daniel está em Babilônia, distante de Jerusalém. O templo já havia sido destruído por Nabucodonosor, e o Salmo 137, eles lamentam estar ali em Babilônia, quando diz o Salmo 137, junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasaia, arrasaia, até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegarem teus filhos e der com eles nas pedras. Então, nós observamos que esse salmo é um salmo profético, né? Revela o lamento do povo de Israel de estar em terra estranha, longe da adoração, mas o desejo de que em breve aquilo e tudo iria cessar. E Daniel, ele inicia essa busca a Deus, né? Como eu disse, Daniel foi o precursor do retorno do povo de Israel, porque ele foi tomado por um grande despertamento em buscar a Deus, né? Naqueles dias tão tristonhos de eles estarem em terra estranha. Daniel, então, propõe no seu coração em buscar ao Senhor. Isso nós vamos ver, irmãos, em Daniel, no capítulo 9, dos versos 1 a 3, inclusive é um dos textos que está na nossa leitura bíblica em classe, eu lerei agora. Diz assim o texto de Daniel 9, 1 a 3. No ano primeiro de Dário, ou de Dario, esse Dário, irmãos, é Ciro, o qual, irmãos, decretou para que todo o povo de Israel, baixou o decreto para que todo o povo de Israel retornasse à sua terra. Então esse Dário é um título que foi dado a Ciro, que
conquistou Babilônia, o povo caldeu, e agora se torna um príncipe regente ali no reino caldeu, até que Artaxerxes ele veio a expandir o seu reino até ao povo caldeu. Então, quando a palavra de Deus diz aqui, no ano 1º de Dario, aqui se refere a Ciro, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então a oração começa com a confissão, com o quebrantamento. Daniel, ele confessa os seus pecados, ele toma para si toda a iniquidade e começa a interceder pelo povo de Israel, e nesse momento começa uma petição a Deus. Tanto a expressão orar, tanto no hebraico quanto no grego, significa súplica, petição, clamor. Então ele inicia esta oração a Deus, para que Deus pudesse ter misericórdia do seu povo, que já havia se completado os 70 anos do cativeiro ali em Babilônia. Então, o primeiro ponto diz, Daniel foi despertado para orar. E a oração, como eu disse, é a chave do avivamento. A oração é a chave do despertamento espiritual que almejamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós observamos, irmãos, que Daniel inicia essa busca a Deus. No segundo ponto, nós estaremos estudando a resposta à oração de Daniel, irmãos. A oração eficaz, irmãos, é aquela que está alinhada com a vontade e seu fim é a glorificação a Deus. Porque a oração respondida com sim e a outra respondida com não. Então, aquela oração eficaz é aquela que atende, irmãos, à vontade de Deus, que está alinhada com a vontade de Deus, que atende os anseios de Deus e que seu fim é a glorificação a Deus. Vamos observar aqui o exemplo de Ana. Ana orou a Deus, fez a sua petição a Deus, pedindo filho. Essa petição, irmãos, ela veio com muitas lágrimas, mas também veio com um voto a Deus. Ela votou a Deus, ela disse a Deus, Senhor, se tu me deres o filho, eu o oferecerei a ti. E, de fato, quando nasce Samuel, isso durou cerca de 25 anos para que a sua oração fosse atendida, o sim de Deus para Ana, duraram-se cerca de 25 anos, e depois desse tempo, olha que ela diz no capítulo de número 1 de 1 Samuel, e os versos de número 26, 27 e 28, diz assim, e disse ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela, ela se dirigindo a Eli, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor, porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei. Viu como essa petição,
atendeu aos anseios de Deus, estava alinhada com a vontade de Deus. E ela diz ainda: por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos aqui, irmãos, que a paciência também é uma virtude. Não é que uma petição que fazemos a Deus, ela deve ser respondida amanhã. Devemos perseverar. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Então a paciência é uma virtude que deve estar em nossa vida. Esperar com paciência. Vivemos tempos em que essa geração é o fast food, que é tudo instantaneamente, tudo rápido, mas devemos aprender o valor da perseverança, esperar com paciência no Senhor, e ele há de se inclinar para nós. Mas, irmãos, há também orações que não são respondidas. Por quê? Porque não estão alinhadas à vontade de Deus. E, conforme Tiago escreve, lá em Tiago, capítulo 4, vamos ler esse texto de Tiago. Eu gostaria de meditar aqui com os irmãos esse texto. Tiago, capítulo 4, e o versículo 2 diz assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Então, irmão, quando uma oração tem uma finalidade da glorificação humana, da autoglorificação, certamente não será uma oração eficaz. Mas a oração que está alinhada à vontade de Deus e que busca a glorificação a Deus, certamente será, irmãos, uma oração eficaz. O nosso texto áureo, ela é bem categórico, o texto áureo, que quando cita o texto também de Tiago, capítulo 5, verso 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso vem nos recordar aqui, irmãos, trazendo à lembrança a oração eficaz de Elias, que orou a Deus para que o Senhor respondesse a sua oração com fogo e consumiu o holocausto, lambeu a água que estava ao redor do holocausto. E nós vamos observar, irmãos, que esta oração, ela teve um fim, que foi a glorificação a Deus. Depois de o povo ver este sinal, este milagre, Deus respondendo com fogo, o povo disse: aleluia, louvado seja o nome do Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, devemos aprender isto, irmãos, que a oração ela deve ter o fim da glorificação a Deus. Nós podemos citar o exemplo de Salomão, quando pediu a Deus, irmãos, sabedoria. Ele orou a Deus pedindo a Deus sabedoria, e Deus respondeu, irmãos, não somente dando sabedoria, mas abençoando também com grandes riquezas. Então isso, irmãos, porque estava alinhada à vontade de Deus e visou, irmãos, a glorificação a Deus. Isso é muito importante. Mas, irmãos, nós podemos também citar aqui Jeremias, Será se tem oração que ela não é atendida, não é respondida? Sim, Jeremias, capítulo 14, abre aí a sua Bíblia, versículo 11, 12 e o 13 diz assim: disse mais o Senhor, Jeremias, capítulo 14, verso 11 a 13, disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocausto e oferta de manjares, não me agradarei deles. Antes eu o consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Sabe por quê, irmãos? O Senhor não havia respondido, porque o povo havia se acomodado a um formalismo, não havia sinceridade no coração.
Não havia o desejo de estar alinhado à vontade de Deus. Por isso que o Senhor então diz: quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocausto e oferta de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem: não verei espada e não tereis fome. Antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são os que eles vos profetizam. Então devemos ter muito cuidado, né? Há uma lição que será estudada, né? É a lição 10ª, né? Que vai ter como tema: provai se os espíritos são de Deus. Mas agora vamos estar nos encaminhando para o último ponto. O último ponto fala o resultado, é o terceiro ponto, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O tão esperado retorno aconteceu e veio o retorno do povo de Israel à sua terra. E veio com muito júbilo e quebrantamento. O verdadeiro avivamento nos leva aos pés do Senhor. Abra sua Bíblia, capítulo 3 de Esdras. Já vamos ler esse texto tão importante. Esdras, capítulo 3, e os versos de número 10 a 13, né? Diz assim: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante seus olhos esta casa, choraram em alta voz, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Então, este foi o resultado, irmãos, da oração de Daniel, o grande avivamento. Quando o povo saiu do cativeiro, retorna para a sua terra, sob a liderança de Esdras e de Zorobabel, tem a missão de reconstruir o templo. E aqui nesse texto nós vemos ele já tendo iniciado a reconstrução do templo, e agora estão, irmãos, ao verem, né, o templo ser erguido ali em Jerusalém, eles se jubilam, né, se alegram diante de tão grande milagre, de tão grande proeza que Deus tinha realizado, irmãos, ali no meio do povo de Israel, através da oração. Então vale a pena, irmãos, perseverarmos em oração, buscarmos o grande avivamento. A oração é a chave do grande despertamento e do grande avivamento que nós precisamos. Que Deus em Cristo abençoe, meus amados irmãos, e que esse trimestre possamos verdadeiramente nos alimentar da palavra de Deus, que os nossos amados alunos, alunas, possam estarem na próxima lição, onde se dará o prosseguimento, irmãos, desse trimestre e das demais lições, e possamos aprender juntos a palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Um abraço, a paz do Senhor.